Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Maria de Fátima vai viver mais uma de suas amargas derrotas no jogo de manipulações e ambições em Vale Tudo. A vilã ficará em choque ao descobrir que seu plano de provocar ciúmes em Odete Roitman saiu completamente pela culatra. Em vez de afastar a ricaça de César, Fátima verá a inimiga dar o passo mais inesperado, pedir o amante em casamento e, com isso, elevar César ao posto de futuro herdeiro do Império Reutemann. Tudo começa quando Fátima, movida por despeito e provocação, decide enviar algumas fotos comprometedoras para o celular de Odete. Nas imagens, ela aparece no colo de César, em poses ousadas, claramente com a intenção de acender os ciúmes da empresária. O que Fátima não esperava, no entanto, era a frieza com que Odete lidaria com a situação. Ao invés de terminar tudo com César, a poderosa dá um passo além. Pede o rapaz em casamento para garantir que ele não volte a cair nas garras da ex. A notícia chega aos ouvidos de Fátima da pior maneira. Pela boca do próprio César, que aparece em sua casa com um sorriso debochado no rosto. Ao ver a ex lavando roupas, ele não perde a oportunidade de ironizar. Que fim, hein, Fátima? De Palácio das Laranjeiras para tanque de concreto. Revoltada, Fátima rebate imediatamente apontando o dedo para ele. Se eu tô nessa merda, a culpa é toda sua. Se não fosse você ter ido na hípica brincar de Príncipe do Sol, eu ainda estava casada com o Afonso, bilionária, por cima da carne seca. César não se abala e devolve no mesmo tom, ainda mais cruel. Garota, se não fosse por mim, você estava até hoje em Foz do Iguaçu dando mole para turista argentino. Acorda pra tua realidade! Indignada, Fátima manda que ele cale a boca, mas é então que César solta a bomba com prazer visível. Sabe o que me rendeu a tua armaçãozinha ridícula de mandar foto tua no meu colo pra Odete? Um pedido de casamento. Fátima arregala os olhos, perplexa. Você tá brincando? Você tá pegando a Odete há 15 minutos e vai se casar com ela? Tá de sacanagem com a minha cara? César sorri, sarcástico, e diz com frieza. Seu empurrãozinho foi ótimo. Valeu, bebê. Te devo essa. Atônita, Fátima tenta virar o jogo novamente e usa a gravidez como trunfo. Pois então trate de assinar um contrato de casamento muito bem feito, porque você vai ter que me pagar pensão. Eu tô grávida de você, César. Agora, antes de continuar, me responda qual o seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Mas ele nem se mexe. Mantém o mesmo tom indiferente e cruel. Engraçado. Você cuidou tão bem de mim quando estava lá na sua vida de madame, né? Esfregava dinheiro na minha cara. Agora tá cobrando pensão? Eu posso te descolar uns trocados que nem você fazia comigo. A cada palavra, Fátima parece murchar. O orgulho é ferido, a armação falha e o desprezo de César pesa mais do que qualquer bofetada. Antes de sair, ele finaliza com escárnio. Vou nessa que agora eu sou o Reutemann. Fui. Fátima fica ali, estática, sem reação. A vilã que antes se achava no controle de tudo, vê o jogo virar de maneira cruel. César, o homem que ela tentou manipular, agora caminha para o altar com uma das mulheres mais poderosas do país, enquanto ela, sozinha, grávida e humilhada, volta a encarar o fundo do poço. Em sua trajetória de ambição desmedida, Fátima acaba provando o gosto amargo da derrota. E desta vez, a humilhação não veio de Odete, mas do próprio César, aquele que ela julgava ser apenas um peão no seu tabuleiro. Sozinha, com as roupas ainda molhadas e a mente fervendo de raiva, Fátima se apoia no tanque, respira fundo e sente as lágrimas queimarem seus olhos. Ela tenta engolir o choro, mas é em vão. O desprezo de César ecoa como uma martelada em sua cabeça. Vou nessa que agora eu sou o Reutemann. Aquilo não era apenas um golpe em seu ego, era uma sentença. Fátima, que sempre se considerou esperta e manipuladora, foi passada para trás por dois jogadores ainda mais frios que ela. Odete, com seu olhar de águia, e César, com sua lábia venenosa,
transformaram seu blefe em realidade. O pedido de casamento não era apenas um golpe de teatro, era uma jogada de mestre para humilhá-la publicamente. Ela caminha de um lado para o outro, esfregando o rosto com raiva. Isso não vai ficar assim. Ninguém pisa em mim e sai impune. Sussurra para si mesma, sentindo o gosto da vingança brotar na garganta. Em seguida, pega o celular e começa a vasculhar fotos, vídeos, mensagens antigas de César. Ela sabe que, em algum lugar, há algo comprometedor. Um áudio, uma imagem, qualquer coisa que possa explodir no colo dele. E de quebra, manchar o nome de Odete. Quer virar Reutemann, querido? Pois eu vou fazer questão de te enterrar com esse sobrenome. Mais tarde, Fátima decide sair. Vai até um café chique da Zona Sul, onde sabe que encontrará uma ou outra socialite fofoqueira. Ela se senta em uma mesa próxima da vitrine, cuidadosamente maquiada e com a barriga ainda discreta. Ela quer que vejam. Ela precisa que falem. Quando uma conhecida se aproxima e comenta sobre o boato de César e Odete estarem noivos, Fátima finge surpresa e lança a isca. Imagina! Ele ainda ontem estava na minha casa, me fazendo 1000 promessas, só não ficou para dormir porque eu botei para fora. A semente está plantada. As palavras maldosas se espalharão como fogo em mato seco. É o que Fátima sabe fazer de melhor: manipular com sutileza, sem se sujar. Enquanto saboreia um café amargo, ela liga para um antigo contato de imprensa. Tem uma história bombástica. O novo noivo de Odete Reutemann é um cafajeste que me abandonou grávida. Que tal uma exclusiva? Do outro lado da cidade, César já se ambienta à nova vida. Vestindo terno caro, circulando entre reuniões e compromissos ao lado de Odete, ele se sente no topo do mundo. Mal sabe ele que a calmaria não vai durar muito. Com um plano ousado para desmascarar Fátima diante da própria família e, pior, de todo o Brasil. Após a pressão de Odete para que Fátima removesse um vídeo nas redes sociais, alegando estar sendo censurada, Solange e Sardinha enxergam a oportunidade perfeita para derrubar a vilã de vez. Movida por indignação e astúcia, Solange declara a Sherry: "Eu não vou descansar até abrir os olhos do Afonso. Aquela mentirosa vai cair." Decidida, Solange leva Sardinha até a Paladar. Raquel, surpresa com a visita inesperada, pergunta se aconteceu algo grave. Celina, curiosa, o segue discretamente e escuta tudo atrás da porta. É quando Solange solta a bomba. "Viemos pedir sua ajuda, dona Raquel, para desmascarar sua filha, a Fátima." Raquel, com a frieza de quem já sabe demais, diz que imagina do que se trata. O plano da Fátima para dar um golpe no Afonso. Celina pasma interrompe. "Vocês estão acusando a Fátima de ser amante do César? Isso é sério?" Sardinha garante que viu os dois entrando juntos num hotel. Celina ainda tenta argumentar, mas Solange quer mais do que suspeitas. Precisa de provas. É então que Raquel surpreende a todos. "Eu tenho prova." Um vídeo Poliana surge com o celular em mãos e, diante do olhar atento de Celina, mostra as imagens de Fátima e César se beijando em frente ao clube. Celina fica sem palavras. Sardinha, Solange e Raquel então decidem. Esse vídeo precisa ser visto pelo Afonso, mas de um jeito inesquecível. Solange tem uma ideia que vai além de tudo. "Vamos postar no perfil da própria Fátima." Sardinha confirma que ainda tem acesso às redes sociais dela. Celina hesita, temendo pela exposição pública da família, mas Raquel rebate. É melhor que ele saiba agora do que viver uma mentira. Com o plano armado, Celina liga para Afonso pedindo que reúna toda a família na mansão. Odete, Afonso, Eugênia e até Heleninha estranham a convocação repentina. Fátima, desconfiada, minimiza. É drama da Celina. Deve ser só mais uma das crises dela. Logo, a sala está cheia. Quando Celina entra acompanhada de Solange, Sardinha, Raquel e Poliana, todos ficam tensos. A tensão cresce quando Raquel encara a filha. Vim ver a queda da própria filha, não para protegê-la. Afonso, tentando defender a esposa, se exalta. Fátima, manipuladora, acusa Solange. "Ela tem inveja de mim." Mas Solange, firme, retruca. "Você vai ver, Afonso. Quem é a Fátima de verdade?" Sardinha, então, faz a ligação final. "Renato pode postar." Em menos de 1 minuto, o vídeo explode nas redes sociais. Milhões de visualizações. Celina, com dor no coração, olha para o sobrinho. Perdoa a sua tia por isso. Fátima, intrigada, pega o celular.
e entra em desespero ao ver o vídeo dos beijos com César publicado em seu próprio perfil. Não pode ser! Afonso exige explicações. Fátima tenta apagar, mas Sardinha zomba. Você só é moderadora, não pode apagar nada. Afonso assiste o vídeo diante de todos. Fica em choque. Joga o celular no chão. Pisa com raiva. Olha para a esposa como se não a reconhecesse. Você me traiu com César. Esse tempo todo? Raquel sem piedade completa. Ela roubou os documentos da Sarita, mentiu sobre o pai e ainda está envolvida com Marco Aurélio. Isso vai muito além de traição, Afonso. Ela é cúmplice de crimes. Odete, estarrecida, pergunta: Você traiu meu filho com aquele homem? Fátima nega com lágrimas, mas ninguém acredita. Raquel grita: Chega, garota! Ninguém vai te salvar dessa vez! Afonso, cego de raiva, leva Fátima para o quarto. Eugênio tenta segui-los, mas Afonso impede. Ninguém entra! O que eu vou fazer? Ninguém pode ver! Do lado de fora, todos temem pelo pior. Heleninha implora: Temos que impedir uma tragédia. Mas Odete rebate: Ele é meu filho. Eu faria o mesmo. Dentro do quarto, Fátima chora, implora: O que você vai fazer comigo, Afonso? Ele responde com frieza: Te dar o castigo que você merece. Um que você nunca vai esquecer. Minutos se passam. A tensão aumenta. A porta se abre. Afonso sai, impassível. Raquel corre. O que você fez com minha filha? Ele diz apenas: Veja com seus próprios olhos. Todos entram no quarto e se deparam com uma cena chocante. Fátima está com a cabeça raspada. Solange filma. Agora sim, Sherry, você está viralizando de verdade. Fátima chora. Odete ordena: Eugênio, arrume as malas dela. Está expulsa dessa casa. Fátima implora. Tenta convencer a mãe a protegê-la. Raquel responde com frieza: Dessa vez, vou assistir de camarote o castigo que você merece. Afonso encerra: Você brincou com meu amor, com minha confiança. Agora vai pagar. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Maria de Fátima vai conhecer o gosto amargo do desprezo e da humilhação ao bater de frente com a poderosa Odete Reutemann. Após ser abandonada por Afonso e cair em desgraça, a filha de Raquel recorrerá a César, seu ex-amante, exigindo que ele assuma a responsabilidade pelo filho que ela está esperando. No entanto, o que Fátima não esperava era enfrentar também a fúria e a frieza calculada de Odete, que não medirá esforços para proteger César, mesmo que isso custe esmagar ainda mais a jovem. Sem dinheiro, sem apoio e vivendo na miséria, Fátima enxergará em César sua última esperança de sobrevivência. Ela irá até o apartamento do bonitão para confrontá-lo, decidida a garantir seus direitos. Você é o pai do meu filho, César. E vai ter que arcar com isso. Eu quero o melhor para o meu filho. Eu tenho direito à pensão. A lei está do meu lado. E se você não pagar, eu juro que te coloco na cadeia. Zrenia ameaçará com lágrimas nos olhos e raiva contida na voz. César, porém, reagirá com ironia e cinismo. Ele zombará do desespero de Fátima, sem demonstrar a menor responsabilidade ou sensibilidade. Ah, tadinha! Agora quer bancar a mãe sofredora? Você sabia muito bem o jogo que estava jogando, Fátima. Dirá, debochado, enquanto se serve de um drink. Nesse momento, Odete surgirá para intervir e encerrará qualquer esperança de Fátima de conseguir alguma ajuda. Com seu olhar gélido e sua pose arrogante, ela se colocará entre os dois como uma verdadeira muralha. Chega dessa encenação patética, Fátima. Começará com desprezo na voz. Você realmente acredita que vai arrancar algum dinheiro do César com essa história de pensão? Ou está tão desesperada que qualquer mixaria já serve para você comprar pão? Fátima tentará se defender, alegando tudo o que sacrificou por César e dizendo que é injusto ser deixada na pior após tudo o que fez por ele. Mas Odete não demonstrará nenhuma empatia. Pelo contrário, ela mostrará que está mais do que preparada para lidar com esse tipo de situação. Se o problema é pensão de alimentos, isso é fácil de resolver, disparará. Vou colocar os melhores advogados à disposição do César. Advogados que vão provar que essa criança sequer tem vínculo certo com ele se for preciso. Você sempre pode contar com a Defensoria Pública, claro. Mas não pense que vai arrancar um centavo da gente. A tensão no ambiente se tornará insustentável.
Fátima, abalada, tentará argumentar mais uma vez, mas Odete a cortará com frieza cirúrgica. Esse assunto é de uma vulgaridade absurda. Falar de pensão alimentícia no meio do jantar? Por favor, se quiser fazer escândalo, escolha outro cenário, aqui não é lugar para isso. Com um gesto imperativo, ela finalizará. Pode ir embora. Sem ter como reagir, Fátima será forçada a engolir o orgulho e sair de cabeça baixa. A jovem, que já enfrentava uma queda vertiginosa, agora se verá sozinha, humilhada e completamente sem amparo. Expulsa sem cerimônia, deixará o local tentando conter o choro, consciente de que perdeu a última carta que tinha na manga. Enquanto isso, Odete, com a habitual pose de vencedora, dará as costas como se nada tivesse acontecido, deixando claro que não tolerará ameaças ou chantagens emocionais. Ao proteger César com todas as armas jurídicas que tiver à disposição, ela reafirmará seu poder e mostrará que, para ela, sentimentos e justiça são meras peças em um tabuleiro de estratégias. Essa será mais uma virada amarga na vida de Fátima, que, outrora ambiciosa e cheia de planos para subir na vida a qualquer custo, agora enfrenta o peso das consequências de suas escolhas. A cena promete ser uma das mais impactantes e emocionantes da trama, marcando o momento em que a vilã começa a pagar, em doses cruéis, pelo mal que causou a tantos. Do lado de fora, Fátima cambaleava entre a raiva e a humilhação. Seus olhos marejados agora encaravam a escuridão da rua como um reflexo da própria alma. O salto alto afundava nas calçadas esburacadas, um contraste gritante com o luxo do apartamento de onde fora expulsa sem piedade. Cada passo era pesado, como se carregasse não só o peso da barriga crescente, mas também de todas as escolhas erradas que a conduziram até ali. Luciano não conseguirá mais conviver com o peso da culpa, e nos próximos capítulos abrirá o jogo com Ivan, revelando que foi subornado por Odete para espioná-lo. O assessor, que sempre demonstrou lealdade ao amigo, acabou se envolvendo em um jogo perigoso ao aceitar vigiar os passos do colega a mando da sogra bilionária. Seu objetivo era descobrir se Ivan havia reatado com Raquel, e, em troca, recebeu uma boa quantia em dinheiro para ajudar a avó doente. A traição foi mais profunda do que Ivan poderia imaginar. Luciano chegou a tirar fotos de um jantar entre Ivan e Raquel e entregou tudo a Odete, que passou a usar essas informações para chantagear o genro. Ao descobrir que Raquel era, na verdade, a dona da Fly Food, empresa que fornece as refeições dos aviões da TCA, a bilionária se aproveitou da situação para manipular o genro e forçá-lo a reatar com Heleninha, sua filha. Apesar de tudo, Luciano se verá em um grande dilema quando Odete voltar a procurá-lo, propondo que ele mantenha uma vigilância constante sobre Ivan e envie relatórios semanais detalhados. Cansado da pressão e tomado pelo remorso, ele tomará a decisão de deixar o apartamento que divide com Ivan, e antes de partir, decidirá confessar tudo. Que isso, Luciano? Está chateado comigo? Fiz algo errado? Perguntará Ivan, surpreso ao vê-lo com as malas prontas. Emocionado, o assessor admitirá. Muito pelo contrário, Ivan. É que eu não mereço a sua amizade. Fui eu quem fez aquelas fotos suas com a Raquel e entreguei para Dona Odete. Visivelmente arrasado, Luciano explicará que aceitou o dinheiro porque sua avó estava doente e precisava de tratamento. Ivan, mesmo abalado, tentará entender. Mas por que está me contando isso agora? O rapaz então revelará. Porque eu não aguentava mais mentir. E agora a Dona Odete voltou a me procurar. Quer que eu continue te espionando, só que dessa vez eu disse não. O que Luciano não esperava era a reação madura e estratégica de Ivan. Ao invés de se afastar ou romper a amizade, o publicitário surpreenderá. Então vamos fazer diferente. Diga a ela que você aceita. Mas em vez de me vigiar, você me traz as informações dela. Reutemann atingirá o ponto máximo nos próximos capítulos de Vale Tudo. A vilã, determinada a afastar a cozinheira de Ivan, ex-marido de sua filha Heleninha, recorrerá a métodos cada vez mais baixos para conseguir o que quer. Convencida de que a presença de Raquel é o principal obstáculo para a recuperação emocional da filha, Odete toma uma decisão drástica: ir pessoalmente até o restaurante Paladar para confrontar a rival.
Vestida com seu ar de superioridade e frieza habitual, Odete chega ao local sem ser anunciada. Exige uma conversa particular e, com tom autoritário, pede que Poliana se retire da sala. Quero falar com você de mãe para mãe, diz, tentando criar um clima de intimidade. Raquel, surpresa, escuta em silêncio enquanto a megera expõe seus argumentos. Minha filha está doente. Já tentou tirar a própria vida. Ela ainda ama o Ivan. E ele está com você. Isso a destrói. Você não entende o que é ver uma filha nesse estado? Questiona, encenando um falso desespero. Mas Raquel, firme como sempre, não cede à chantagem emocional. Lamento pela sua filha, mas nem eu, nem o Ivan, somos responsáveis pelos desequilíbrios dela. A gente não pode abrir mão da nossa felicidade por isso. Responde, direta, sem se deixar abalar. Odete, percebendo que suas palavras não surtem efeito, eleva o tom e apela para a culpa. E se ela se matar por sua causa? Você vai conseguir viver em paz com isso? Mesmo diante da provocação cruel, Raquel não perde a compostura. Se a sua filha corre esse risco, ela precisa de tratamento. Não de um homem ao lado por obrigação. Ivan é livre, e eu também sou, declara. Desmascarada e com a chantagem emocional falhando, Odete então revela sua verdadeira intenção: oferecer vantagens comerciais em troca da separação. A TCA pode rever os termos do contrato com a Paladar. Você só tem a ganhar, Raquel, sugere com um sorrisinho cínico nos lábios. Indignada, Raquel reage com repulsa. A chantagem emocional não funcionou, e agora você quer me comprar? Acha que pode resolver tudo com dinheiro? A resposta da empresária é cortante, e seu olhar fulminante revela todo o desprezo que sente por Odete. Eu já enfrentei coisa demais nessa vida para ter medo de madame rica metida a poderosa. Cansada da conversa, Raquel bate o martelo. A porta da Paladar tá ali. Pode ir embora, Odete. Humilhada, a vilã recolhe sua arrogância e se retira. Mas antes de sair, lança uma ameaça no ar, em tom gélido. Você vai se arrepender. A partir desse confronto, uma guerra aberta será declarada entre Raquel e Odete. E nenhuma das duas está disposta a perder. A tensão ainda pairava no ar do restaurante Paladar, depois que Odete Reutemann saiu, deixando para trás sua ameaça venenosa. Raquel permaneceu parada por alguns instantes, tentando absorver o que acabara de acontecer. Apesar da aparência serena, por dentro seu coração pulsava acelerado. Ela sabia que não estava lidando com qualquer mulher. Odete era perigosa, influente e acostumada a manipular todos à sua volta para alcançar seus objetivos. E agora, tinha Raquel como alvo declarado. Poliana retornou à sala com os olhos arregalados. Raquel! Ela foi embora? Aquela mulher me dá arrepios, comentou ainda nervosa. Raquel apenas assentiu, respirando fundo. Foi, mas não sem antes deixar claro que essa história está longe de acabar. Ela jurou que eu ia me arrepender. Naquela noite, enquanto encerrava o expediente, Raquel refletia sobre o encontro. Sabia que Odete não era mulher de palavras vazias. O que viria a seguir? Boicote? Escândalos? Denúncias falsas? Ela já tinha enfrentado muita coisa na vida, mas não podia negar que estava lidando com uma inimiga com recursos praticamente ilimitados. Do outro lado da cidade, Odete chegava em sua mansão em fúria contida. Atirou a bolsa em cima do sofá e chamou seu mordomo com um grito seco. Quero um uísque. Duplo a humilhação que sentira na Paladar não sairia tão cedo da sua cabeça. Raquel havia lhe dado uma lição, e isso era inaceitável. Ninguém falava com Odete Reutemann daquela maneira. Ninguém a rejeitava. Ninguém a expulsava de lugar nenhum. Heleninha, ao ver a mãe transtornada, tentou se aproximar. Mamãe, o que houve? Mas Odete não respondeu. Em vez disso, deu um gole longo na bebida e foi para seu escritório. Sentou-se diante do telefone e começou a discar. Havia algo de sombrio em sua postura. O olhar frio e determinado denunciava que ela já estava articulando seus próximos passos. Enquanto isso, Ivan, ainda sem saber do confronto, jantava com Raquel no apartamento dela.
O clima entre os dois era leve, apaixonado, mas Raquel estava pensativa. Preciso te contar uma coisa, disse encarando o namorado. Sua ex-sogra apareceu hoje na Paladar. Ivan arregalou os olhos. A Odete, o que ela queria com você? Te tirar da minha vida. Primeiro apelou para a história da Heleninha. Tentou me fazer sentir culpada pelo sofrimento dela. Depois veio com proposta. Queria que eu te deixasse em troca de um contrato vantajoso para Paladar. Ivan ficou em silêncio por alguns segundos. Ela passou dos limites. Ela não está acostumada a ouvir não, completou Raquel. Mas hoje ouviu e saiu de lá furiosa. Ivan segurou a mão dela. Raquel, eu tô contigo. Não vou deixar que ela nos separe. Mas os dias seguintes deixariam claro que Odete não estava blefando. Pequenos incidentes começaram a acontecer. Fornecedores da Paladar começaram a cancelar entregas sem explicações. Uma inspeção surpresa da vigilância sanitária apareceu no restaurante com denúncias anônimas, e rumores começaram a circular na imprensa sobre a relação entre Raquel e Ivan, com insinuações maldosas de que ela teria se aproveitado da fragilidade de Heleninha para roubar o ex-marido dela. Ela começou a guerra, desabafou Poliana, revoltada após mais um revés. Não tem dúvida de que isso é coisa daquela mulher. Raquel tentava manter a calma. Ela quer que eu perca o controle, que eu desista, mas não vou recuar. Ivan, cada vez mais envolvido com Raquel, se viu pressionado entre o amor e a culpa pela dor de Heleninha. Ele tentava manter o contato com a ex-esposa, preocupado com sua saúde mental, mas Heleninha se tornava cada vez mais instável e manipuladora. Influência direta de Odete, que fazia questão de alimentar o sofrimento da filha para usá-la como arma emocional. Enquanto isso, Odete seguia em sua campanha de difamação, usando seus contatos na imprensa, entre empresários e até políticos, para minar a credibilidade de Raquel e da Paladar. Seu plano era claro: destruir a rival em todas as frentes, emocional, profissional e social. Mas ela não contava com a resiliência de Raquel. A cozinheira sabia que estava enfrentando uma tempestade, mas não pretendia se curvar. Se ela pensa que vai me destruir, vai se surpreender. Já sobrevivi ao abandono, à pobreza, à traição, e vou sobreviver a Odete Reutemann também, afirmou, olhando para o espelho com firmeza. O embate entre as duas mulheres estava apenas começando, e prometia abalar as estruturas de tudo e todos à sua volta. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, o público assistirá a uma das cenas mais intensas e dolorosas da trajetória de Heleninha Reutemann. A artista, marcada por um histórico de recaídas, enfrentará seu momento mais sombrio após um novo colapso emocional. Sozinha, devastada pelo rompimento com Ivan, que terá decidido voltar para Raquel, Heleninha perderá completamente o controle e cairá novamente nas garras do vício. Porém, desta vez, sua dor não afetará apenas a si mesma. Tiago, seu filho, será tragicamente envolvido nesse abismo e acabará em risco de vida. Tudo começa quando Heleninha, já emocionalmente fragilizada, sofre uma nova crise após descobrir que Ivan voltou de vez para os braços de Raquel. Mesmo tentando manter a sobriedade e frequentando sessões com a terapeuta, a filha de Odete Reutemann não resistirá à pressão do abandono. Uma crise de ansiedade será o estopim para que ela volte a beber. A gota d'água será um apagão na cidade. No escuro do apartamento, cercada pelo silêncio e pelo vazio, Heleninha tentará escrever para organizar seus pensamentos. No entanto, tomada pela angústia, ela rasgará cada folha do caderninho num gesto de desespero crescente. Tentará ligar a televisão sem sucesso. Procurará a ajuda da doutora Ana, mas as ligações não completarão. Nem mesmo a mensagem gravada no celular será enviada. Frustrada, ela jogará o aparelho para longe e, nesse impulso de desespero, decidirá fugir. Aproveitando-se do caos do blackout e da distração dos funcionários de Eugênio, Heleninha sairá às escondidas. Nas ruas, irá até um bar, onde comprará uma garrafa de uísque.
Horas mais tarde, ela será vista vagando bêbada, desorientada, com as roupas sujas e rasgadas, parecendo uma mendiga. A imagem será devastadora. Enquanto a família mobiliza buscas, preocupados com o sumiço da artista, Heleninha estará completamente entregue ao alcoolismo, sentada no meio-fio de uma rua escura, dividindo um sanduíche com um cachorro abandonado. E é exatamente nesse estado deplorável que Tiago irá encontrá-la, ao voltar de um passeio com amigos. O jovem ficará paralisado ao ver a mãe naquela condição. Mãe, o que você está fazendo aqui? Não acredito nisso, mãe! Você está bebendo! Reagirá em choque ao se aproximar da cena degradante. Heleninha tentará esconder a garrafa envergonhada, mas será tarde demais. Tiago a encara com dor e confusão. Porém, surpreendendo a mãe e o público, ele não repreende. Ao contrário, se aproxima ainda mais e faz um pedido estarrecedor. Me dá um gole, mãe! Heleninha se assustará. Não, que é isso? Tentando impedir o filho de repetir seus passos, ela se desespera. Mas Tiago não ouve. Vai até um bar nas proximidades e, impulsivamente, pede uma garrafa inteira da mesma bebida. Não, Tiago! Para de besteira, meu filho! Suplica Heleninha entre soluços e tontura. Mas o jovem já não ouve mais. Enfurecido e confuso, explode. Qual é o problema? Você gosta tanto de beber. Você coloca tudo em risco só para beber. E você tem bom gosto. Beber deve ser muito bom. Eu quero entender qual é a graça, mãe. Eu vou beber. Eu vou beber muito. Com os olhos marejados e o coração em ruínas, Heleninha assiste ao filho dar o primeiro gole. Um longo trago que parece selar o fim da inocência de Tiago. A dor que antes parecia exclusiva da mãe, agora se alastra para a próxima geração. Tiago começa a se embriagar rapidamente. Como Heleninha já fez tantas vezes, ele passa a andar sem rumo pelas ruas, cambaleando, rindo de nervoso, chorando de raiva. A garrafa na mão se torna um símbolo de tudo o que perdeu. A estabilidade, a segurança, a fé na mãe, mas a noite, que já parecia sombria, ainda reserva o pior. Em uma rua deserta, Tiago será abordado por um grupo de criminosos. Inicialmente, tentará evitar confronto, mas seu estado de embriaguez o tornará vulnerável. Os marginais perceberão isso imediatamente. Com violência, o cercarão e o agredirão brutalmente, exigindo a carteira e o celular. Sem forças para reagir, Tiago será espancado e jogado no chão. Eles só recuarão quando uma viatura da polícia se aproximar. O jovem será encontrado machucado, sangrando, com o rosto inchado e desorientado. A notícia do assalto chegará rapidamente aos ouvidos de Eugênio e da família Reutemann, provocando uma nova onda de desespero. Eugênio ficará revoltado ao saber que a irresponsabilidade de Heleninha acabou colocando o neto em risco. Já Heleninha, ao receber a notícia do hospital, entrará em colapso. Num momento de rara lucidez, ela gritará consigo mesma, tomada pela culpa. Eu destruí tudo. Eu acabei com o meu filho, como a minha mãe fez comigo. Descobriu algo que a deixou profundamente inquieta. Leonardo, seu filho, que ela considerava perdido para sempre, estava mostrando sinais de melhora. A notícia chegou até ela através de Ana Clara, jovem que estava cuidando dele diariamente, e isso mexeu com a megera de um jeito que ninguém esperava. Decidida a agir, Odete não perdeu tempo e procurou Ana Clara para uma conversa, cujo teor revelaria muito sobre suas intenções e sua personalidade fria e calculista. Em uma sala silenciosa e tensa, Odete, com a expressão dura e olhar penetrante, anunciou para Ana Clara que faria uma viagem para fora do país, mas não sem antes garantir que todos os depósitos relacionados a Leonardo estariam seguros. Eles seriam depositados diretamente na conta bancária da jovem, que agora tinha a responsabilidade de cuidar do rapaz. A ideia era clara: manter o controle sobre a situação, mesmo estando longe, e ainda exercer poder sobre Ana Clara, que era quem lidava com Leonardo no dia a dia. Ana Clara, por sua vez, ouvia atentamente, mas logo decidiu abrir o jogo. Contou a Odete que, surpreendentemente, Leonardo estava melhorando. Essa declaração deixou a matriarca da família visivelmente abalada. A surpresa e o medo eram evidentes em sua voz e no brilho que sumiu momentaneamente de seus olhos. Como é que é?
exclamou Odete incrédula, como se aquilo fosse uma ameaça à sua própria existência. O diálogo entre as duas se desenrolou de forma tensa e cheia de subentendidos. Ana Clara, que já estava acostumada a lidar com a frieza de Odete, mas ainda assim se mostrava preocupada, começou expressando suas apreensões. Odete, eu preciso ser sincera com você. Eu fico preocupada com o que pode acontecer com Leonardo. Não tem ninguém mais além de mim por perto. E se surgir uma emergência? Com quem eu falo? Preciso de algum contato, alguém que possa ajudar se algo der errado. A resposta da vilã não poderia ser mais cruel. Meu filho morreu há 13 anos, mocinha. Não tem mais nada de relevante que possa acontecer com ele, disse, com uma frieza que fez o ar na sala parecer mais pesado. Ana Clara insistiu, tentando arrancar alguma garantia, algum gesto que mostrasse humanidade naquela mulher aparentemente impenetrável. Mas, Odete, eu preciso ter um contato de emergência. Se algo acontecer com o Leozinho, eu não sei o que fazer. Odete respondeu quase como se estivesse dispensando o assunto. Vou pensar nisso. Ana Clara, sem desistir, tentou trazer um pouco de luz para aquele cenário sombrio. Disse que, mesmo sem formação adequada, estava fazendo o possível para ajudar Leonardo a melhorar. Faço alguns exercícios com ele, um pouco de fisioterapia, tento manter uma alimentação melhor, hidratação. A minha avó já estava bem velhinha e pequena. Agora que eu estou aqui direto, o Leozinho está melhorando. Essas palavras fizeram Odete ficar pasma. Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Como é que é? Ele está o quê? Repetiu, claramente chocada, e tentando digerir a informação. Eu não entendi. Como assim ele está melhorando? Insistiu. Ana Clara explicou, tentando conter a empolgação, mas deixando transparecer uma esperança que ela não tinha coragem de negar. Eu não tenho muito o que fazer durante o dia, então cuido dele. Sei que ele perdeu massa encefálica, que ninguém sabe como ele ainda está vivo. Não tem como ele ficar totalmente bom. Melhorar para ficar bem mesmo. É difícil, mas ele está melhorando. Um pouco. Odete, mais preocupada do que deixava transparecer, ressaltou uma observação que ela mesma tinha notado, e não conseguia explicar. Pois é, mas isso não está fazendo bem para ele. Bem que eu notei que ele estava agitado, fazendo barulhos estranhos. Ana Clara, firme na sua dedicação, tentou tranquilizá-la. Leonardo nunca vai conseguir falar, Odete, mas eu acredito que ele pode ter uma vida melhor. Ele pode sentir menos dor, menos sofrimento e até demonstrar algum reconhecimento. A conversa começou a ficar insustentável para Odete, que claramente não queria se aprofundar no assunto. Com uma expressão de impaciência, ela se levantou, sinalizando o fim do papo. Chega disso, disse, caminhando lentamente em direção à porta. Antes de sair, tentou evitar olhar para o quarto onde Leonardo estava, mas foi impossível. Por um instante, seu olhar se desviou para dentro da casa, onde o filho repousava. A visão a fez hesitar por um segundo, como se algum sentimento contraditório, talvez de culpa ou medo, tentasse emergir. Mas ela rapidamente reprimiu essa fraqueza, virou-se e saiu, deixando Ana Clara sozinha com seus pensamentos e a difícil responsabilidade que agora carregava. Ana Clara, por outro lado, é o fio de esperança na vida do rapaz. Mesmo sem conhecimentos técnicos ou formação na área, ela demonstra uma dedicação genuína e um amor quase maternal. É ela quem vê os pequenos avanços, quem tenta garantir um mínimo de dignidade para Leonardo. Betty Reutemann, sempre atenta aos mínimos detalhes ao seu redor, começa a demonstrar um interesse peculiar por César, o modelo charmoso e ambicioso que circula pelos bastidores da TCA. Durante uma conversa informal com Marco Aurélio, ela deixa escapar sua curiosidade. Quem é exatamente esse rapaz, César? Vejo potencial nele. E alguma coisa me intriga. Enquanto isso, Heleninha, ainda lidando com a sobriedade e tentando manter os pés no chão, compartilha com Celina uma impressão estranha. Aquele homem, o tal do Olavo. Eu juro que já vi aquele rosto antes. Só não consigo lembrar onde. Celina escuta com atenção, intrigada, mas muda de assunto ao ser surpreendida por uma notícia preocupante. A empresa que fornecia a comida das aeronaves da TCA acaba de declarar falência. Vendo ali uma oportunidade, Celina rapidamente sugere a Raquel e Poliana que a Paladar, a empresa de refeições criada por Raquel, entre em cena e assuma o posto. As duas gostam da ideia e começam a agir. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Daniela aconselha o amigo André. Cuidado com essa história de se envolver com a Aldeide. Essa mulher tem um jeito...
Perigoso. André ouve, mas parece dividido entre o charme da mulher e a prudência da amiga. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Já Lucimar se vê às voltas com as investidas de Vasco, que quer reatar o relacionamento. Ela, com o coração ainda balançado, promete pensar com carinho.